Agora são 3h37, virando a página, a gente fala mais uma vez sobre saúde. A Covid-19 pode provocar miocardite, um problema no coração. E sobre isso, nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Abrão Curi. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, cardiologista e clínico geral. Tudo bem, doutor Abrão? Boa tarde, obrigado pela entrevista aqui. É um prazer estar com você e com seus ouvintes. Doutor, para começar a nossa conversa, queria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes do que se trata a miocardite, o que é esse problema e que pode ser agravado agora com a Covid-19, doutor. A miocardite é uma inflamação do miocárdio, que é justamente o músculo cardíaco. E nós sabemos que essa doença que o mundo enfrenta é uma doença multissistêmica, ou seja, ela atinge praticamente qualquer órgão do corpo humano e ela é também multifacetada, ou seja, ela tem várias maneiras de se expressar. Uma das complicações que, infelizmente, faz parte desse leque de complicações que essa doença provoca são as complicações cardíacas. Não só as cardíacas, mas as também chamadas cardiovasculares, com a ocorrência de trombos e desprendimento de êmbolos. Essa virose, ela tem no sistema respiratório a sua porta de entrada, pelo menos a sua porta de entrada mais importante, de acordo com o que nós acreditamos. Mas, uma vez comprometendo o indivíduo, ela pode atingir qualquer sítio do organismo. E o coração não ficou isento. Então, às vezes as pessoas têm uma complicação cardíaca que pode até ser mais tardia, ou seja, pessoas adoeceram, ficaram com seu quadro respiratório acometido, se recuperam, mas há uma sequela cardíaca que nós ainda não sabemos, porque o tempo é curto, entre o início da doença e os dias atuais, se essa sequela vai ser uma sequela mais prolongada ou não. Frequentemente, essas pessoas, quando apresentam a chamada miocardite, demandam um atendimento médico especializado, porque o músculo cardíaco fica enfraquecido, isso pode levar a uma dificuldade de circulação do sangue para todo o corpo e pode levar a arritmias também. A miocardite não é a única complicação cardiológica que essa doença provoca. Essa doença pode provocar inflamação também no pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração e levar ao que nós chamamos então de pericardite. E na fase mais aguda da doença, o que nós temos visto com muita frequência é a ocorrência de um infarto que a doença provoca e que tem a ver com o que, num passado recente, a gente entendia ser menos frequente do que temos notado. É a chamada síndrome do coração partido. Em resumo, é um infarto provocado por espasmo das artérias coronarianas, que são as que irrigam o músculo cardíaco, e às vezes esse infarto pode ser tão ou mais grave do que os infartos provocados pelas obstruções decorrentes de placa de gordura nas artérias. Então, o coração pode ser agredido de várias formas se o indivíduo for portador do Covid-19, e essas manifestações podem ocorrer desde um momento inicial da doença até uma fase mais tardia. Pois é, né, doutor? E aí, nesse caso, como seria o tratamento? Porque entre as drogas que estão sendo usadas para o tratamento da Covid-19, há algumas que oferecem riscos a pacientes que têm problemas cardiológicos, né? No caso de quem, porventura, surja com uma miocardite, qual seria o procedimento adequado? Como seria feito o tratamento da Covid diante desse problema, doutor? Na realidade, assim, os pacientes que evoluírem com comprometimento cardíaco necessariamente vão precisar da participação de um cardiologista no seu atendimento, no seu acompanhamento. Há de se levar em conta o
grau de miocardite que vai se fazer presente. Ou seja, o indivíduo pode ter um quadro mais leve ou pode ter um quadro mais complicado, um quadro mais grave. E a intervenção medicamentosa vai depender da condição clínica do paciente. Não tem um único tratamento para isso. O que nós sabemos é que essa miocardite, essa inflamação do músculo cardíaco, ela se dá, até o momento é o entendimento que nós temos, por dois mecanismos. Primeiro, por conta da reação inflamatória do organismo, que é um mecanismo de defesa que o organismo lança a mão para combater o vírus e acaba por causar uma série de danos a todos os órgãos. Mas também, em exames realizados em pacientes que infelizmente vieram a falecer, se pode constatar a presença de estruturas virais no músculo cardíaco. Então, existe uma agressão do vírus contra o músculo e existe também uma agressão dos anticorpos, se podemos chamar assim, não são bem dos anticorpos, mas são uma agressão de substâncias inflamatórias que vão combater a doença e acabam agredindo o coração, como se fosse uma situação que na guerra a gente chama de fogo amigo. Então, a depender da condição clínica do paciente, tem as opções terapêuticas, mas isso sempre não pode prescindir da participação de um cardiologista treinado em lidar com pacientes portadores desse tipo de doença. Ô, doutor, e a essa altura dos acontecimentos, o senhor mesmo disse que os problemas, né, e as dificuldades provocadas pela Covid podem ser várias, né, e tudo isso ainda está sendo estudado. A doença é nova, né, surgiu há menos de um ano, né, então vários estudos ainda estão sendo elaborados, né, muitas perguntas ainda continuam no ar, muita coisa a gente ainda não sabe a respeito da Covid-19, mas já dá para dizer que é uma doença que ataca em várias frentes, que atua em todos os sistemas do organismo, porque a princípio a gente falava sobre uma doença respiratória, tratava a infecção pelo coronavírus como sendo causa de um problema respiratório. Mas de lá para cá, vários sintomas novos apareceram, há relatos de problemas neurológicos causados pela Covid-19, agora problemas cardíacos. É uma doença que, de fato, agride os vários sistemas do organismo, doutor? Sim, essa é uma doença sistêmica. Ela é uma doença que não é exclusiva do sistema respiratório. Essa é uma doença provocada pela entrada do vírus pelo sistema respiratório, mas ela se distribui por todo o organismo, tanto assim que nós temos complicações de toda sorte. Nós temos manifestações gastrointestinais, nós temos manifestações neurológicas, nós temos manifestações vasculares, nós temos manifestações hepáticas, temos manifestações cardíacas e temos a insuficiência renal, em decorrência também da agressão dessa virose. Eu acho que nós não tínhamos até aqui nunca visto uma doença tão extensa na sua capacidade de agressão, tão rápida, uma doença viral e tão transmissível como a que nós estamos enfrentando. Essa é uma doença nova, infelizmente, muito do que nós fazemos ainda é por aprendizados em relação a outras situações, a outras doenças provocadas por outros agentes etiológicos. E aprendemos muito. Hoje a ciência permite uma velocidade de aprendizado muito grande, em especial quando nós temos centros do mundo todo com as suas atenções voltadas para o entendimento dessa doença. Mas eu devo dizer a você que a cada momento vem uma surpresa, vem uma novidade. E hoje nós estamos identificando reações, como eu já falei, tardias, não só as cardiológicas, mas também neurológicas e vasculares relacionadas à doença. O que é pior? Nem sempre, somente as pessoas que tiveram manifestações respiratórias mais graves é que são
de risco para terem outras complicações também graves. A gente sabe hoje que, infelizmente, às vezes a pessoa teve uma manifestação mais leve, mais sutil da doença, e dali a algum tempo, 15, 20 dias, ela pode aparecer com uma trombose, com uma embolia pulmonar, ou ter uma arritmia cardíaca, e nós sabemos que a relação do Covid com essas complicações mais tardias, infelizmente, é uma realidade. Nós estamos frente a uma doença que nos causa ainda enormes preocupações por conta das surpresas que ainda enfrentamos por causa dela. Muito bem, nós ouvimos aqui o Dr. Abraham Cury, ele é diretor da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, é cardiologista e clínico geral. Obrigado pela entrevista, doutor. Boa tarde, ótimo final de semana por aí. Boa tarde. Boa tarde.